enquadrar aqui, né, bicho? Uhum. Pra lá, pra cá. Pra não ficar muito próximo, né? Assim tá bom. Boa noite, amigos, amigas. Boa noite aos aprendizes que, como eu, chegamos aqui na atmosfera virtual da comunicação. A comunicação espírita. Aguardamos a presença de amigos para verificarmos a sonoridade e a imagem. Vanessa Diana, minha filha, Silvana Cristina, minha esposa. Perfeito. Som. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo aí? Podemos iniciar o trabalho por aqui? O trabalho de aprendizado. Nós vamos, então, elevarmos o pensamento ao Criador, ainda que a distância da nossa inferioridade seja tão longa que exija de nós conhecimento sobre a eternidade. Busquemos o Criador enquanto Pai, enquanto misericórdia, enquanto amor, enquanto luz das nossas próprias vidas. E agradeçamos por essa reencarnação, em que mergulhamos no período de transição e que estamos assistindo agora, a cada dia, eventos de ordem inferior, eventos de ordem superior. Estamos assistindo o que o mundo de provas e expiações se nos permite ver. Agradeçamos porque estamos mergulhados no aprendizado dessa doutrina que abre todos os espelhos do horizonte, que nos fazem enxergar as nossas necessidades espirituais, a nossa condição espiritual, assim como também nos permite ver o que nos reserva o futuro, se insistimos no aprendizado, se insistirmos no amor ao próximo, se insistirmos na prática da caridade, se insistirmos em combater em nós mesmos o mal que nos aflige, a sombra que nos enreda, o sofrimento e a dor que ainda se nos apequena. Agradeçamos ao Criador. Agradeçamos aos espíritos que tutelam a nossa presença nesta vida. Agradeçamos aos espíritos superiores que, junto a Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane e Ernesto Bozano, consolidaram a codificação da doutrina dos espíritos. Agradecemos todos aqueles estudiosos
que deram continuidade a esse trabalho. Agradecemos também aqueles que nos protegem e que insistem em retirar-nos das sombras que ainda nos atropelam. Agradecemos o amor universal que emana do Pai. Assim, abrimos o coração com aquela prece milenar para iniciarmos o trabalho de aprendizado dessa noite, agradecendo também ao grupo, ao Núcleo de Estudos Espíritas Caibara Chútil e a direção desta casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoarmos as dívidas do nosso próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Cossalter, Valeri, Rosa Franquevicius, Anadir Neves. Que Deus nos abençoe a todos. Hoje nós vamos falar de uma coisa que tenha assustado as pessoas ao longo desses milênios que nós conhecemos o planeta Terra, né? Nós vamos falar sobre aparições de pessoas vivas e a bicorporeidade, né? E descobrir também como é que isso pode acontecer. Estava ficando meio de lado aqui. A faculdade emancipadora da alma e seu desligamento do corpo durante a vida podem dar lugar a fenômenos análogos àqueles que apresentam os espíritos desencarnados. O que significa isto, né? No conceito, no desenvolvimento da luz que os espíritos disseram a Kardec, Jane Damasceno, boa noite, e que ele traduziu da maneira mais perfeita possível. Nós vimos em encontros passados que o perispírito é a causa principal de todos os fenômenos da mediunidade, né? E que também o perispírito, estando conosco encarnado, ou estando conosco livres da matéria, desencarnados, ele mantém, assegura, comporta e conserva todas as suas faculdades, que nós já vimos em aulas passadas, como penetrabilidade, por exemplo, como tantas outras potências, né, que nos permite a educação da mediunidade, né, que nos permite a relação com o mundo espiritual, né? Então, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, a capacidade de nos comunicar com os espíritos no meio ambiente que estamos, em nossa atmosfera espiritual, ou com os nossos irmãos humanos, é a mesma. O que diverge é que aqui na matéria
nós estamos, entre aspas, obstruídos pela carne, pela matéria. Boa noite, Rose. Boa noite, Valdemária. E eu digo entre aspas, porque se nós educarmos, desenvolvemos, fazemos crescer a mediunidade, nós vamos perceber uma liberdade em tratar com o mundo espiritual. Nós vamos, por exemplo, diminuir os medos, né? Nós vamos compreender como é essa relação com o mundo espiritual. E observa aqui, boa noite, Mari Miranda, nós estamos falando de uma faculdade emancipadora, que reside no perispírito. Nós sabemos que, entrando em processo de sono aqui na Terra, boa noite, Miguel, nós nos libertamos do corpo. Durante o sono, o espírito não precisa do corpo. Então, ele caminha para os lugares, para os ambientes, ao encontro de pessoas, de amigos, de amores, aonde ele se afiniza, né? E é essa liberdade, é essa condição que traduz essa faculdade emancipadora para todos nós. Todos nós sonhamos, né? Todos nós temos percepções, né? Uns em determinados graus, outros em graus menores, mas todos nós temos, né? Está lá no livro dos médiuns que todos nós, em determinado grau, somos médiuns. O que importa dizer que precisamos fazer crescer essa sensibilidade, né? E dentro dessa emancipação, todos os fenômenos que nós encontramos na mediunidade acontecem através dessa emancipação, né? Deixa eu pegar uma relação aqui de mediunidades, só para a gente perceber como se dá essa liberdade. Oh, Jesus. Aqui. As diferentes variedades de mediunidade ou de médiums distinguem-se principalmente médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, os médiums audientes, falantes, videntes, inspirados, sonâmbulos, curadores, escreventes ou psicógrafos. Não, e o Kardec ainda coloca aqui, não descreveremos aqui senão os mais essenciais, porque a mediunidade ela é uma faculdade de ampla perspectiva de sensibilidade, né? Nesse sentido, nós vamos ter mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de efeitos intelectuais, né? Através dessa emancipação. Por que emancipação? Quando o médium, na casa espírita, se concentra, boa noite, Silvana, para o seu trabalho com o mundo espiritual, o que acontece com ele? Ele emancipa-se, permitindo ao espírito conectar-se, coligar-se com o seu perispírito e comunicar-se com as pessoas presentes nessa reunião mediúnica, que é assim que se dá quando é o caso da famosa incorporação, né? E aí o médium, ele se concentrou e se emancipou. Sem essa emancipação, é difícil, boa noite, Estela, é difícil o contato com os espíritos, porque é preciso que nós adentremos a atmosfera espiritual em que está esse espírito.
E na medida em que nós observamos isso, nós entramos naquilo que aconselha o Evangelho. Orai, orai e vigiai. Porque, a despeito até da nossa vontade, o que acontece? Nós sofremos influência. E o próprio Kardec disse, aquele que, por mínimo que seja, sofre um tipo de influência, ele é médium. Sendo assim, não existe, ou melhor, a mediunidade, para ela, por exemplo, a psicografia de escrever livros, a psicografia de cartas de consolo, né? A pintura mediúnica, que mais? O médium falante, que é aquele que vai para as tribunas e fala, e às vezes ele estuda, chega lá, ele fala o que o protetor dele quer, o instrutor dele quer, né? Dentro do assunto que ele estudou, mas não da maneira como talvez se ele falasse só por si, iria transcorrer aquela palestra, né? Então, temos também os médiums que têm medo, que não quer saber de espíritos, que acha que a mediunidade é doença, que acha que ela é problemática, aqueles que sofrem influência de outras religiões e falam que a mediunidade é coisa do diabo, e até hoje ninguém apresentou o diabo para ninguém, eu não sei onde ele mora, né? E também não sei onde ele vive. Obviamente não sei o que ele faz, que no meu modo de entender, o Espiritismo já me ensinou que ele não existe, né? Mas por medo, muita gente cala dentro de si essa mediunidade. E esse afogamento, esse sufocamento da mediunidade pode se transformar em problemas de ordem psicológica, de desequilíbrio, de desarmonia. Então é preciso que a gente busque o conhecimento. O Kardec traz em toda a codificação uma informação grandiosa. Você é católico, você é protestante, você é budista, você gosta do judaísmo, não tem problema. Você pode estudar o Espiritismo. Aliás, o Espiritismo vai te fortalecer o entendimento sobre a religião que você professa, né? Entendeu? Então, nós temos esses médiums que, por desorientação, acabam, às vezes, obstruindo os canais mediúnicos, outros até, que podem até chegar à loucura, porque não tem orientação nenhuma, não sabe como desenvolver, educar, dar uma diretriz a tudo aquilo que ele sente, né? Então, nós temos que estar atentos a isso, orar e vigiar. Estar atentos aos nossos sentimentos. O sentimento que é nosso, o sentimento que não é nosso. Eu me lembro uma vez, estava numa plataforma do metrô, e um amigo meu por assim, mano, se eu estou aqui e tenho vontade de me jogar na linha, isso é obsessão? Falei, não, isso é uma vontade sua, sabe? Será obsessão se alguém insistir na sua mente, ficar te azucrinando, para dizer um termo bastante popular, te pressionando, aí sim há aspectos de obsessão. Mas caso contrário, não. Mas para a gente ver que há várias situações, vários sentimentos, várias percepções, que o médium, independente, vamos dizer assim, da intensidade dessa mediunidade, ele vai perceber. E por isso que nós citamos aqui a variedade de mediunidades, para a gente, aliás, não citamos todas, né? Nós temos médiuns sensitivos ou impressionáveis.
nós temos médiuns audientes, falantes, né? Médiuns videntes, sonâmbulos, inspirados, pressentimentos, proféticos, médiuns escreventes ou psicólogos, médiuns curadores, né? Isso está também no livro Obras Póstumas do Kardec. E tudo isso, todos esses efeitos, nascem dessa faculdade emancipadora que tem sede no perispírito. Porque o que nós aprendemos? O perispírito é o elo que nos permite lidar com a matéria e, simultaneamente, lidar com o mundo dos espíritos. Entende? Então, ele, perispírito, é um corpo fluídico, magnético, elétrico, na sua estrutura, que nos permite viver em dois mundos. Eu costumo dizer, não sei se eu já disse aqui, que nós somos igual a um filho, né? A gente vive na terra e na água. O médium, ele vive aqui, entre nós encarnados, e vive também no mundo espiritual. E aí ele faz uso dessa faculdade emancipadora, né? Agora, também, essa faculdade vai permitir uma série de outros fenômenos, né? Que hoje em dia não acontecem mais, porque não é mais necessário. Nós já aprendemos com a doutrina espírita. Boa noite, Márcia. Márcia, tudo bem contigo? E todo mundo lá em casa? Perceber que minha mulher tem muitas dores de cabeça, foi feito vários exames de diversos médicos e não encontraram nenhum problema. No centro espírita diz que ela tem mediunidade, mas ela tem medo. Será que isso é problema dela? Não, é problema de todos nós. É problema do centro espírita que ela foi, é problema da família, né? De buscar uma maneira de atenuar isso. Sabe, de estudar e perceber que não há necessidade de temer os espíritos. Os espíritos são seres humanos que vivem numa outra dimensão. Então não há necessidade de ter medo deles, de maneira nenhuma. O espírito não vai fazer conosco nada de mal, de maneira nenhuma. Até porque, estando desencarnado, ele não consegue, por exemplo, dar um murro em nós, nos dar uma rasteira, coisa desse tipo, dar tapa. É preciso que haja um médium de efeito físico, de muita intensidade, para que ele haja dessa maneira. É preciso também que ele seja um espírito de caráter, de mau caráter, de caráter duvidoso, de maldade. Não sendo assim, nada de mal vai nos ocorrer. Mas é preciso buscarmos, Miguel, o conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. O que Jesus diz no Evangelho? Conheça a verdade e ela vos libertará. Isso vale em todos os sentidos da nossa evolução. Paulo Eduardo, boa noite. Sendo assim, não há culpa e nem problema. É uma questão de encaminhamento da melhor maneira possível. Então, na medida do que você puder, estude junto com ela, entendeu? Para dar um apoio afetivo, psicológico, e esse problema vai, como é que se diz? Vai diminuir, vai ser sanado. Na medida do possível, se quiser também, pede para o Mauro aí, relata algumas perguntas, depois me passa e eu vou esclarecer isso, tá bom? Então vamos continuar aqui. Com essa emancipação, nós vamos descobrir, por exemplo, que
é no espírito e não no perispírito que se localiza a sede da memória, conservando-se nele gravados os instintos, as aquisições morais e intelectuais, as conquistas da evolução milenar. Então, a gente tem visto muita gente falar em que a memória está no perispírito, né? Agora, imagina uma coisa. Nós evoluímos a ponto de mudar de planeta. O nosso perispírito é feito com o fluido universal de cada planeta que nós vamos viver. Entenderam a questão? Né? Se a nossa memória estiver no perispírito, como é que nós vamos fazer a trabalheira que nós vamos ter para transferir para outro perispírito essa memória? Então, é o espírito que detém todas as suas aquisições, como é que se diz, morais, intelectuais, dentro do seu processo de evolução milenar. A memória, ela não está no cérebro, ela está no perispírito. Como é que se diz? Como é que eu digo para vocês? A memória não é propriedade do perispírito, mas ela está lá enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Quando a gente desencarna, ela é propriedade total do espírito. Ela é, como se diz, atributo, faculdade do espírito. Isso, Viviana, você esteve na mesma situação, fez várias sessões de tratamento no Centro Espírita Humberto de Campos, em Porto Franco. Fui muito bem atendido e iniciei no Espiritismo com estudos. Deixa eu abrir aqui. Melhorei significativamente. É muito importante isso. Também, vamos ver se eu consigo descer aqui. Cadê o outro irmão que estava falando aqui? Miguel, que também vocês procurem um centro espírita em que vocês possam se sentir bem, que vocês possam confiar e aí fazer todo primeiro um tratamento fluídico, espiritual, para, vamos dizer assim, afastar influências até que a médium consiga dominar-se psicologicamente de novo, né? E diminua ou erradique o medo, né? Para depois lidar com a mediunidade propriamente dita, entendeu? Porque, de uma certa forma, todos nós, enquanto médiums, enquanto sensitivos, no início nós vamos ter esse medo. É normal. É normal por quê? Porque nós não estamos vendo os espíritos. E eles chegam no ambiente e começam a vibrar, nós percebemos isso, não sabemos a intenção, né? Mas é preciso o estudo, como disse o Cristo, vai libertar, entendeu? Por isso que, como é que chama? É importante esse tipo de informação. Eu não sei se o Miguel e a Viviane moram no mesmo bairro, na mesma cidade. Mas, na medida em que puder procurar um centro nessas condições, vai entender isso, né? Vai resolver essa condição da sua esposa, viu, Miguel? Então, voltemos aqui, né? A nossa memória pertence a nós enquanto espírito. O perispírito é o corpo intermediário entre a matéria e o espírito. Então, ele é um instrumento do espírito, né? Então, a memória pertence ao espírito. Então, vejamos bem aqui, olha. O espírito tem, portanto, imensa biblioteca
ou complexo computador de incomensurável banco de dados, sendo ele mesmo programador. Ele, espírito, programa todo o seu conhecimento, né, nesse banco de dados, que acontece ao longo de todas as vidas que ele já viveu, né? E então ele programa isso. Nós programamos isso. Então, se nós selecionarmos boas obras, boas músicas, boas palestras, boas conversas, diálogos, nós estaremos, ao mesmo tempo, formatando esse computador e limpando a memória de sombras e aplicando luz, tanto no nosso HD interno, quanto no nosso HD externo. O externo a gente usa enquanto estamos aqui encarnados, né? É importante que a gente saiba disso, porque com esse conhecimento, todo mundo sonha e quer ir lá no nosso lar, quer ir nessa colônia, naquela outra colônia, mas é preciso entender que é necessário lucidez para desprender do corpo, emancipar-se e caminhar no mundo espiritual. Agora, nós não nos lembramos mais da nossa vida lá no mundo espiritual. Nadir, tem muitos desses casos aí, que às vezes a pessoa fica bastante perturbada mesmo. Mas encontrando as pessoas certas, os nossos protetores espirituais vão encaminhar para a gente as soluções. Amigos, conhecidos, que vão nos encaminhar para alcançarmos a solução, né? Então, voltando, caminhar no mundo espiritual é preciso lucidez. Então, além disso, tem a questão da emancipação de pessoas vivas que nós vimos aqui no início no título principal, que é chamada a bicorporeidade, né? Quando dormimos, nós vamos ao mundo espiritual. Podemos também ir à casa de amigos, podemos ir à casa de parentes, podemos ir a hospitais, a penitenciárias, a um monte de lugares, segundo a nossa disposição para o trabalho mediúnico, para o trabalho espírita. Você mora em Gravataí, é preciso, eu não sei se por aí, eu não conheço Gravataí, mas é preciso fazer uma pesquisa onde tem uma casa espírita que, a partir de um atendimento fraterno, possa fazer um encaminhamento para a sua esposa para, como se diz, readquirir o equilíbrio, readquirir a confiança, entende? Estela, mas não basta apenas então somente implorar, é preciso criar condições. Então, Gravataí no Rio Grande do Sul, né? É preciso descobrir aí alguma casa, com certeza deve ter, viu Miguel? Então, vamos voltar aqui. A questão da emancipação de pessoas vivas, pessoas que estão encarnadas, né? O exemplo clássico que nós temos, né, que está na história do Espiritismo, tem dois exemplos aqui, né?
assim, bastante contundentes. O filho de um senhor diz aqui, aliás, esse mesmo senhor, na sexta-feira eu trabalhava em uma das minhas máquinas e, como de hábito, fumava, pois já havia almoçado. Olhando a fumaça do cachimbo, meu filho diz o seguinte, 2 pontos. Olha, há uma carta na fumaça. Aí o pai pergunta para ele, como vês uma carta na fumaça? Ele responde, tu a verás, porque o carteiro está trazendo. Efetivamente, o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho o censuravam por não haver passado com ele senão alguns instantes no domingo precedente, das 8 às 8h30, com uma porção de detalhes que seria longo demais repetir aqui, entre os quais o fato singular de ter almoçado com eles. Como disse, tenho a carta que nada inventei. Então, o que acontece? Esse filho está estudando em Londres, vem para casa, né, por algum motivo, e emancipa-se e vai ter com os amigos lá na escola em que ele estudava, e almoça junto com esses amigos e volta para casa. E percebe que os seus amigos ficaram, vamos dizer assim, estranhando a sua ligeireza, a sua pressa, né? E em voltar para casa, só que eles não sabiam para onde esse amigo estava voltando. Eles escrevem uma carta para saber o que está acontecendo. Esse filho revela ao pai, vendo a carta chegar na fumaça do cachimbo do pai. Entende? Exatamente, Estela. Nós temos que trabalhar muito para alcançar o nosso lar. E de preferência não ficar do lado de fora, né? Porque lá de fora é triste, né? Emancipação. Esse rapaz vai até a escola que conhece, provavelmente na República que ele mesmo frequentou, para ter com os amigos, e depois volta para casa e revela ao pai na hora do almoço que a carta está chegando. Como é que ele podia saber disso se não tivesse vivido isso? Ele viveu isso através dessa emancipação. Ele sai do corpo, vai ter com os amigos, né? E volta para casa. Tem um caso também, né, do Santo Afonso de Liguori, que foi canonizado antes do tempo requerido por haver se mostrado simultaneamente em 2 lugares distintos, o que a igreja interpretou como um milagre de Santo Antônio de Pádua, que se acha lá na Espanha, né? Que Santo Antônio de Pádua, no instante em que o seu pai, no instante em que ele predicava, ou seja, que ele fazia discurso, o seu pai estava sendo acusado de assassinato na cidade de Pádua. O que ele faz? Ali, em pleno discurso, ele emancipa-se, vai até onde o pai está, prova a inocência do pai, o pai é liberto, ele volta e pessoas o veem, tanto lá em Pádua, tanto quanto no lugar que ele discursava. A igreja interpretou isso como um milagre. Só alguém com uma posição espiritual bastante desenvolvida seria capaz de fazer isso, né? E foi o que o Antônio de Pádua fez. E a igreja achou por bem. Veja bem como é que o espiritismo está dentro da igreja, né? A igreja canonizou
a emancipação da alma. Paremos para pensar, né? A igreja canonizou um efeito da emancipação da alma, né? Então é importante que a gente entenda isso. Depois, Allan Kardec evocou o Santo Afonso de Ligório e pergunta: o fato pelo qual fosse canonizado é real? O Espírito responde sim. Esse fenômeno é excepcional? Responde o Espírito: não. Pode apresentar-se em todos os indivíduos desmaterializados. Então, esse desmaterializado quer dizer emancipar-se da matéria. Quer dizer, um apuro espiritual. Não ter apego à matéria. Não é apenas, então, somente desencarnar para sair fora da matéria, mas emancipar-se dessa matéria. Agir apenas, então, somente como espírito, em algumas frações de segundos ou de minutos, por necessidade intrínseca e extremamente urgente para salvar o pai. Queria ser condenado e iria ser punido. E o Antônio de Pádua foi lá, provou essa inocência, revelou o verdadeiro criminoso, que depois foi castigado, né? E isso foi constatado enquanto ele pregava na Espanha. Aí ele vai até a cidade de Pádua, né? E então ele explica para o Kardec que todos, enquanto desmaterializado, ou seja, emancipou-se da matéria, pode vivenciar esse fenômeno, né? E aí o Kardec pergunta: era motivo para vos canonizarem? Sim, desde que por minha virtude eu havia me elevado até Deus. Sem isso, não teria podido transportar-me simultaneamente para 2 lugares diferentes. Daí a questão, como se diz aqui, da emancipação, da fé. O que ele fala aqui de elevar-se a Deus é utilizar todos os recursos que a fé propicia. Ele sabia que o pai seria condenado. Ele não poderia largar o seu compromisso com o discurso que fazia. E o que ele age então? Emancipa-se, pede a Deus essa oportunidade, essa liberdade, vai até onde o pai está, isso em fração de segundo. Então a plateia que eu assistia, como se diz, na Espanha, vê ele, atesta a sua presença, os de Pádua também atestam a sua presença, a igreja, entendendo que aquilo é um milagre, canonizou Santo Antônio de Pádua, né? E aí o Kardec insiste: todos os indivíduos nos quais se apresentam esses fenômenos merecem ser canonizados? Não, porque nem todos são igualmente virtuosos. É preciso adquirir essa virtude, se achar completamente desmaterializado e elevar a alma para Deus, para conseguir se apresentar em 2 lugares. Porque se a pessoa não tiver desmaterializada, não tiver uma fé bem desenvolvida, uma confiança naquilo que está fazendo, né? Também, Eurípides Passanufo fez um parto, eu me lembro disso também, muito legal essa lembrança aí, né? E o pai da criança que nasceu, enquanto Eurípides foi lá em espírito, fez o parto, voltou, ele veio buscar o Eurípides e falou: seu Eurípides, minha mulher está em trabalho de parto. Tudo bem, meu amigo, fica tranquilo, ela já deu a luz, eu já estive lá. Como explicar para um homem assim, né? Só
a emancipação da alma nos permite isso, né? Então, olha que aqui nós não estamos deserdados de maneira nenhuma. Nós estamos muito bem protegidos. Primeiro, por todos os recursos que nós temos em nós. Vamos dizer assim, guardados ao alcance de nossas mãos emocionais, morais, sensitivas, espirituais e também sob a proteção de amigos espirituais. Não há ninguém desamparado. E nós podemos, sim, sair do corpo. Há um motivo muito forte, há um motivo muito urgente. Sair do corpo, emancipar-se, adquirir essa condição e ir lá ajudar a pessoa, né? Beleza, Miguel, faz isso que vai melhorar. Na medida do possível, nos mantém informado, tá bom? Aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos tentar ajudar, tá bom? Então, é verídico, nós temos um santo que foi canonizado pela igreja, temos o caso do rapazinho que trabalhava numa cidade diferente da onde morava, né? E entender que aquilo que está lá no livro dos Espíritos, Deus nos criou simples e ignorantes, com tendências, né? Colocaram lá com tendências ao bem e ao mal. O quê? Nós temos o livre-arbítrio para escolher, né? O que nós vamos, aquilo que mais se adapta ao nosso caráter. Enquanto nós somos ignorantes, nós vamos fazendo umas coisas por um tanto. Por isso que o Evangelho nos orienta de que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas depois que nós conhecemos, aí, como diz o próprio Cristo, tem que pagar ceitil por ceitil para poder resolver as nossas questões. Exatamente, Estela. Ele realmente não gostou, porque, de fato, né? Tem hora que eu fico pensando comigo aqui, quem que deu autoridade para a igreja canonizar esse ou canonizar aquele? Era preciso um estado de elevação muito grande aqui na Terra, o que não é possível por ser um planeta de provas e expiações, para que se tivesse essa condição, né? De canonizar alguém. Mas foi uma opção que a igreja fez e que são responsáveis por isso. Mas para nós, espíritas, serve como exemplo de uma faculdade que nós temos em nós, a faculdade de emancipação. Às vezes, nós não temos chance, não temos recursos. Às vezes um filho, uma filha vai morar quilômetros, quilômetros e quilômetros longe de nós. Olha aqui uma oportunidade de visitar essa filha, de visitar esse filho. Basta que nós saibamos utilizar isso. Basta que nós criemos as devidas condições para isso, né? Depois, o Kardec analisou essa questão dessa emancipação, continuou com as perguntas ao espírito e diz assim, ó, o corpo, seguido de uma parte de seu perispírito, que é aquilo que nós entendemos como o laço fluídico ou cordão de prata, deixando a matéria imunda num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque ficou no corpo um laço, ligando o perispírito e a alma à matéria.
E esse laço não pode ser definido. O corpo então aparece no lugar desejado. Creio que é tudo quanto desejais saber. Isso nos dá uma explicação da visibilidade e da tangibilidade do espírito, né? Que são duas potências, duas ferramentas que o perispírito tem, né? E que permitem alcançarmos essas condições. Aí o espírito responde: achando-se o espírito desprendido da matéria, conforme o seu grau de elevação, pode tornar-se tangível a matéria. Daí surgem os espíritos agêneres, né? Aqueles espíritos que conseguem traduzir para nós toda uma materialidade, conversa, senta ao nosso lado, se deixa abraçar, aperta as nossas mãos, e ele só não faz uma coisa: se nós oferecemos comida, ele não aceita, porque ele não tem estômago físico para segurar esse alimento, né? Mas ele tem todas as características de um ser humano. Só que uma das características fundamentais que ele tem como espírito é o de desaparecer instantaneamente, né? Exatamente, Stella. Somos nós que temos que nos santificarmos durante as vidas sucessórias. Estudando, trabalhando, procurando melhorar cada dia, fazendo a caridade e amando ao próximo como a nós mesmos, né? Então, certas aparições, olha, nós vemos isso no livro No País das Sombras, de Elizabeth de Esperança. E é importante a gente saber disso, que certas aparições tangíveis de mãos, de outras partes do corpo, pertencem evidentemente a espíritos de ordem inferior. Por quê? Fixados, atentos apenas então somente a isso. Sabe? Porque os espíritos se materializaram no passado para mostrar para nós que isso era uma evidência e provar a vida após a morte. Somente é isso. Agora, quando nós fizemos reuniões de materialização e apenas então somente começar a aparecer mãos, braço, sabe, coisas pequenas do corpo, são espíritos inferiores no sentido, não é ser inferior no sentido de ser mal, mas ser inferior porque falta conhecimento, por ser ignorante espiritualmente, né? Então, ele responde ainda: são os espíritos superiores que se servem dos inferiores a fim de provar o fenômeno da existência, da pré-existência não, da sobrevivência da alma após a morte. O sono do corpo é indispensável para o espírito apareça em outros lugares? Ele responde: a alma pode dividir-se quando se sente transportada a um lugar diferente daquele onde se acha, né? Então, é aquilo que nós dissemos de uma outra vez, que o Moro até perguntou se era necessário apenas então somente o sono. Mas às vezes nós podemos estar, como nós vimos agora, o Santo Antônio de Pádua está fazendo um discurso na Espanha e ele se emancipa e vai a uma outra cidade salvar o pai. Ele não está dormindo quando ele está discursando, mas ele entra no estado de letargia espiritual, emancipa-se e vai até lá. Como se nós vemos um espírito, um médium, fazendo trabalho de materialização, ele vai ficar no estado letárgico, né? Então, é possível, entendeu? É possível também, Valdemaria, a qualquer hora que dormimos,
podemos emancipar e ir a algum lugar? Sim, mas é preciso também um trabalho de conscientização, um trabalho de conhecimento, um objetivo. É preciso um objetivo muito sério para alcançar essas condições. Eu vou fazer uma pesquisa, eu não sei quanto tempo eu vou levar, mas eu li um livro uma vez que uma mulher pedia a cada instante para os seus protetores que ela queria desencarnar e dar conta de tudo por conta e risco dela. Ela não queria apoio quando chegasse no mundo espiritual. Ela mesma queria resolver-se por si mesma. E o protetor dela deixou. Sabe? Porque ela entendia que ela tinha conhecimento suficiente para caminhar no mundo espiritual como ela caminhava por aqui. Só que é uma diferença de dinâmica existencial, de estruturas, de sentidos muito diferentes. E ela foi deixada por conta. E como se diz, o espírito narrador dessa história diz que ela foi castigada pela luz. Observa? Ela foi castigada pela luz. Em vez de ser castigada pela sombra, ela foi castigada pela luz. Porque entendeu que tinha muito conhecimento para se resolver sozinha. Mas você está numa outra dimensão, numa outra vida, com outros costumes, com outra cultura. É preciso readquirir o controle sobre tudo isso. Nós tivemos lá, faz 73 anos que eu vim de lá. Se eu voltar para lá, eu vou ter dificuldades imensas de reconhecer uma série de coisas. Sabe, nós vamos reconhecer pai, mãe, avós, filho, meu filho está lá. Mas, e os amigos? E os lugares que eu vivi? Eu não lembro mais. Então, é preciso que a gente entenda cada detalhe para se posicionar de maneira correta e saber que tudo é possível. Que nós temos, o Leon Denis coloca em potências da alma, que a vontade, o amor, a determinação são potências da alma. Nós podemos utilizar isso, conhecedores dessas faculdades, entre elas a emancipação de pessoas vivas. O que se dá para bicorporeidade está sendo vista em corpo em São Paulo, está sendo vista em perispírito no Amazonas. São a mesma pessoa, né? É a bicorporeidade, que chamou-se o fenômeno, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Espiritismo não é o que o Cristo disse. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Né? Assim como vai ser para a esposa do Miguel. Vai conhecer a verdade e a verdade vai libertá-la desse medo. Ela vai perceber, provavelmente ela tenha lá no mundo espiritual alguns parentes, alguns amigos que vão ajudá-la nesse sentido. Entende? Tá bom, gente? Nós vamos ficar por aqui e nós vamos continuar. Essa é a 5ª aula, nós temos mais 5 aulas, né? E nós vamos continuar juntos ainda por bastante tempo. Eu agradeço e muito a presença de vocês, os questionamentos, né? Evangelina, pela primeira vez, que Deus te abençoe e te ilumine. Gratidão é nossa. Então, Georgia, Folie ou Folha, não sei, gratidão é toda nossa. Que Deus nos abençoe e nos permita continuarmos com esse aprendizado por muito tempo, né? Tá bom, gente? Eu vou concluir por aqui. Não se preocupe com o atraso, não. A gente chega no momento da maturidade, no momento da liberdade, sabe? Então, não existe atraso, não. Nós estamos... A eternidade, onde é que está o atraso dentro da eternidade? Que Deus nos abençoe, sim.
Viviana, Sandra de Cássia, que Deus nos proteja sempre. Nós vamos encerrar por aqui. Deixa eu só achar o ponto de conclusão. Boa noite a todos, a gratidão é toda minha.